Você já se sentiu perdido em meio ao caos da vida? Como uma ovelha sem direção, vagando por caminhos desconhecidos, cercado por ameaças que você nem consegue nomear? Há 3.000 anos, um jovem pastor que enfrentou gigantes, que fugiu de reis enlouquecidos, que conheceu tanto o palácio quanto as cavernas do deserto, escreveu 6 versículos que atravessariam milênios. Davi não escreveu uma teoria teológica, ele escreveu um testemunho. E esse testemunho se tornou o salmo mais amado, mais memorizado, mais recitado em momentos de desespero da história humana. E qual é o motivo? É porque o Salmo 23 não fala de uma religião distante. Ele fala de um relacionamento íntimo entre o pastor e a ovelha, entre o Criador e a criatura, entre aquele que tudo sabe e aquele que nada controla. Hoje nós vamos caminhar juntos por esse vale de revelação e descobrir que em cada palavra desse salmo existe uma verdade que pode transformar completamente a forma como você enfrenta os seus dias. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. E é uma alegria muito grande receber você aqui. Eu quero te convidar para um tempo de reflexão na palavra de Deus. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, porque assim você vai receber um aviso no seu celular toda vez que eu postar um vídeo novo. Olha só, repara que Davi não diz assim, um pastor ou o pastor de Israel. Ele diz, meu pastor. Aqui tem uma apropriação pessoal que nós não podemos ignorar. A palavra hebraica usada para pastor é roé, que vai além de simplesmente alimentar. Ela inclui guiar, proteger, conhecer intimamente cada ovelha pelo nome. Quando Davi diz, meu pastor, ele está fazendo uma declaração revolucionária. O Deus Todo-Poderoso escolhe exercer cuidado individual. Ele não é um Deus distante, observando as multidões. É um pastor que conhece as feridas específicas de cada ovelha, os medos particulares de cada um, o ritmo do seu caminhar. Mas aqui tem um ponto muito importante que eu quero ressaltar. Uma ovelha só pode ter um pastor por vez. Você não pode ter vários senhores. Jesus mesmo vai ratificar essa ideia muitos séculos depois, em Mateus capítulo 6, verso 24, quando ele diz que ninguém pode servir a 2 senhores. Quando nós declaramos, o Senhor é o meu pastor, nós estamos simultaneamente dizendo, minha carreira profissional não é o meu pastor, minha conta bancária não é o meu pastor, a opinião das pessoas não é o meu pastor. Deus está acima de todas essas coisas. Outra frase que merece destaque nessa análise é, nada me faltará. Significa que nós vamos ter provisão suficiente. Não é uma promessa de abundância desenfreada, mas de suficiência perfeita. Pense na sabedoria pastoral aqui. Um bom pastor não deixa suas ovelhas comerem até que elas fiquem doentes. Ele conhece exatamente o que cada uma precisa, na medida certa. A teologia reformada nos ensina que a providência divina não é dar para a gente tudo o que nós queremos, mas suprir com sabedoria e amor aquilo que realmente precisamos. Quantos de nós confundimos o nada me faltará com eu terei tudo o que eu quero? A diferença é enorme. Deus promete que não faltará o necessário para você cumprir o propósito para o qual foi criado. E isso é infinitamente maior do que qualquer lista de desejos temporais. Deitar-me faz em pastos verdejantes. Fala de descanso intencional.
Aqui está uma verdade que as ovelhas conhecem, mas que os humanos esquecem. Ovelhas não deitam em qualquer lugar. Elas só se deitam quando 3 condições são atendidas. Quando elas estão livres do medo, ou seja, não há predadores à vista. Quando elas estão livres de conflito, não há tensão com outras ovelhas. E quando estão livres de parasitas, não há nenhuma irritação física. O fato de Davi usar o verbo faz deitar é revelador, irmãos. Muitas vezes nós precisamos ser levados ao descanso, porque não sabemos descansar por nós mesmos. Nós vivemos em uma cultura de exaustão santificada, onde estar ocupado é como se fosse uma medalha de honra. Mas o pastor diz: pare, deita um pouco, eu vou cuidar de você enquanto você descansa. O descanso não é preguiça, é obediência. É confiar que o mundo não vai desabar se você der uma pausa. Guia-me pelas veredas da justiça. Significa ser conduzido a um caminho de caráter. Essas veredas são trilhas circulares que o pastor percorre repetidamente com seu rebanho. São caminhos conhecidos, testados, caminhos seguros. E perceba uma coisa aqui. Davi fala de veredas da justiça, não veredas do prazer máximo, da fama, do sucesso rápido. Veredas da justiça, daquilo que é certo, daquilo que honra o nome do pastor. Em seguida ele diz: por amor do seu nome. Deus nos guia tão bem, porque além de nos amar, o próprio nome dele está em jogo. Eu me lembrei da conversa que Josué teve com Deus quando eles perderam a batalha contra a cidade de Ai. Ele disse assim, em Josué capítulo 7, versículos 8 e 9. Que poderei dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotado por seus inimigos? Os cananeus e os demais habitantes desta terra saberão disso, nos cercarão e eliminarão o nosso nome da terra. Que farás então pelo teu grande nome? Continuando aqui no Salmo 23. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Observe o verbo que foi usado, andasse. Não ficasse preso ou morasse, mas andasse. Sabe o que a gente pode aprender aqui? Os vales são lugares de passagem, não de permanência. A Bíblia nos ensina que os vales são pedagógicos. Deus nos ensina nos vales aquilo que nós nunca aprenderíamos nos montes. E qual é a diferença no vale? Tu estás comigo. Até aqui, Davi falava sobre Deus na terceira pessoa. Ele me faz, ele me guia. Agora ele fala com Deus, tu estás. A intimidade se aprofunda quando passamos pela adversidade. Quando Davi diz assim, não temerei mal algum, não é porque o mal não existe, mas porque tu estás comigo. A presença de Deus não elimina o perigo, mas elimina o medo. Tem uma grande diferença. A tua vara e o teu cajado me consolam. Significa que Deus tem os instrumentos para cuidar da gente. A vara para defender e o cajado para nos guiar e nos resgatar. São instrumentos de intervenção. Às vezes, o pastor nos defende de ameaças que nós nem vemos. Outras vezes, ele usa o cajado para nos puxar de volta quando nos desviamos. E aqui está a contradição. Essas mesmas ferramentas de correção também nos consolam, porque nós sabemos que estamos sendo vigiados, cuidados e corrigidos quando necessário. Nós não fomos abandonados à própria sorte. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Fala da provisão na adversidade. Esta é uma das imagens mais poderosas desse salmo. Deus não apenas nos livra dos inimigos, Ele prepara uma refeição diante deles. É uma demonstração pública de favor, proteção e suficiência.